Olá, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho dos sujeitos dos verbos. Lembrando que já foi dada uma aula para vocês sobre sujeito e predicado. Nós vamos estender um pouquinho esse assunto, que tem mais colocações aqui para a gente poder aprender. Vamos lá? Acompanha comigo. Esse conteúdo está na página 66 a 69. Vamos lá. Então, sujeito, né? Quem é o sujeito? Sujeito é a quem se refere o verbo, ou seja, é aquele que sofre ou ele realiza a ação referida pelo verbo. Então, é aquele que pratica e recebe a ação. Então, Maria comeu. Então, eu vou sempre perguntar para o verbo. Então, a quem o verbo comer se refere? Ou seja, quem comeu? Maria comeu. Então, quem comeu? Maria. Então, portanto, Maria é o sujeito da oração. Então, toda vez que aparecer, lembrando que oração, né? Oração. Quem é oração? Oração é uma frase que tem verbo. Então, oração é uma frase que tem verbo. Então, sempre que aparecer, eu vou perguntar: quem é o sujeito? Quem é o sujeito? Vou perguntar para quem? Para o verbo. Nesse caso, quem é o verbo? Comeu. Quem comeu? Maria. Então, dentro dos sujeitos, né, eu tenho os tipos de sujeitos. Nós vamos começar aqui com o sujeito simples, tá? Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Ou seja, quando o verbo se refere a uma palavra. Então, lembra? O núcleo é a palavra mais importante da oração. Vou dar um exemplo aqui. Pedro viajou. Nós aprendemos o alfabeto. Então, eu vou perguntar, lembra? Vou perguntar para o verbo. Quem viajou? Pedro. Então, quem é a palavra mais importante aqui? Pedro. Então, se aparece apenas o núcleo, né? A gente vai classificar esse sujeito como sujeito simples. Nós aprendemos o alfabeto. Quem aprendeu o alfabeto? Nós. Então, aparece apenas um núcleo. Outro que aparece muito comum é o sujeito composto. Sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo, tá? Então, eu tenho aqui, pai e filho viajam juntos todos os anos. Quem é o verbo? Viajar. Então, pergunte ao verbo quem viajaram. Então, o núcleo nesse caso aqui é pai e filho. Então, eu tenho o filho, eu tenho o pai. Eu tenho mais de um núcleo, tá? Então, quando eu faço essa pergunta para o verbo, quem foi? Quem viajam? Quem viajaram? Tá? Pai e filho. Outro aqui. Viajamos eu e ele para Cancún. Se eu for perguntar para o verbo, quem viajaram? Ele e eu, tá? Apareceram dois. Então, isso aqui nós classificamos como sujeito composto. E eu tenho sujeito oculto, desinencial ou implícito. Vão aparecer esses três tipos em alguns módulos aqui, tá? No nosso módulo, nas páginas que nós vamos trabalhar, vai aparecer sujeito oculto. O sujeito aqui, ele não é explícito, ou seja, ele não está claro na oração, mas conseguimos identificá-lo pela conjugação do verbo, ou seja, na terminação do verbo. Olha lá. Gosto de viajar todos os anos. Lembra? Vou perguntar para o verbo quem. Quem gosta de viajar? Nesse caso aqui, quem gosto? O sujeito aqui vai aparecer eu, mas ele não consta na minha oração. Então, eu gosto de viajar todos os dias, mas ele aqui, ele está, não está claro que sou eu.
Então, seria o eu aqui oculto, tá? Percebe? Então, o meu sujeito quem é? Eu. Mas como eu classifico? Como sujeito oculto. Tenho trabalhado muito. Vou perguntar para o verbo quem. Quem tenho? Quem tenho? Eu. Eu tenho trabalhado muito, tá? Outro tipo de sujeito é o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é o sujeito que não aparece na oração e ele não dá para identificar. Então, por exemplo, eu não sei quem é ele. Olha aqui, chegaram na festa tarde demais. Então, um pontinho aqui. Chegaram na festa tarde demais. Vou perguntar para o verbo quem? Quem chegaram? Vocês podem pensar, eles. Mas eles quem? Quem são eles? Então, aqui eu não sei quem são. Então, quando é o sujeito indeterminado, pode ser qualquer eles, pode ser qualquer pessoa. Então, não me deixa claro, não é possível saber quem é, tá? Sujeito indeterminado. E por fim, eu tenho aqui o sujeito inexistente. Esse aqui a gente não vai usar muito não, tá? Mas só para nível de estudo e de conhecimento, é o sujeito inexistente. Ele ocorre quando simplesmente não existe elemento ao qual o predicado se refere. Então, por exemplo, choveu durante o dia. Quem choveu? Né? Quando? Então, o verbo ele não tem um sujeito, então ele é chamado de impessoal, tá? Isso aqui a gente vai forçar isso mais para vocês no Fundamental 2, tá? Então, para acompanharmos na próxima aula, peço que vocês façam os exercícios da página 66 e 67. Vamos corrigir isso na aula virtual, na quarta-feira, e tirarmos as nossas dúvidas. Tudo bem? Beijos, até lá!